Eu quero primeiramente agradecer você que está aqui conosco. A Igreja do Nazareno, a nossa igreja, ela tem se esforçado para trazer para você a palavra de Deus, porque nós acreditamos, e eu acredito que você também, que faz parte desta família, acredita que somente a palavra de Deus pode nos dar consolo e direção nesse momento que estamos passando. E como eu disse ao pastor Marcelo assim que eu cheguei, foi um desafio grande para mim essa palavra, porque nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Pedro, nós conhecemos ele, a maioria das pessoas conhecem Pedro pelo fato de ele ter negado Jesus 3 vezes. Mas eu vou ser bem sincero, meus irmãos, ao estudar um pouco mais a vida de Pedro, eu vi que Pedro parece muito com a gente. Extremamente... Nós sabemos que Pedro foi um homem normal, mas é algo assim... Acaba sendo algo muito curioso, o tanto que Pedro parece com a gente. E nós vamos ver aqui algumas características que Pedro teve e alguns desafios que Pedro teve, e vamos trazer esses desafios para os dias que nós estamos passando hoje. E eu peço para que vocês intercedam aí, para que Deus venha falar com as nossas vidas através do Espírito Santo. Sei que o pastor orou, mas eu gostaria de fazer mais uma oração para que o Espírito de Deus venha me dar clareza, para que eu consiga passar para todos vocês aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade. E eu quero colocar o seu povo nas tuas mãos. Eu quero colocar, Senhor, a tua palavra nas tuas mãos. Eu estou aqui, Senhor, para ser um canal do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, e acredito que se há alguma mudança a ser feita, que se há algum consolo, Senhor Deus, a alguma alma aflita, eu acredito que a sua palavra tem o poder de consolar. E eu estou aqui disposto, a Deus querido, a transmitir essa palavra a todos estes que estão assistindo. Eu quero colocar, Espírito Santo, nas tuas mãos a minha vida. Me dê clareza, me dê, Senhor Deus querido, sabedoria e revelação, para que eu consiga passar para todos estes aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós venhamos passar por estes momentos fiéis e firmes ao Senhor. Amém. Vamos estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo do 1 ao 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa. Eu abri o culto no domingo, que foi bênção, meus irmãos, na igreja. Eu abri o culto falando disso, falando sobre o que Deus fez na vida de Pedro, através daquela pesca. Vamos estar então lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os 2 pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um nos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se no barco e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas,
de agora em diante, será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O tema da mensagem de hoje é a melhor escolha. Por que eu escolhi esse tema? Por causa deste último versículo. Esse último versículo nos relata que Pedro deixa tudo e segue Jesus. Mas quem é esse Pedro? Antes de começar, antes da gente ver esse texto, eu gostaria de apresentar quem foi Pedro para vocês. Pedro era casado, era um homem de família. Provavelmente tinha uma sociedade com Zebedeu, pai de Tiago e de João. E essa sociedade era uma empresa de pesca. Pedro era um homem que vamos ver aqui de altos e baixos. E é aí que eu me encantei com a história de Pedro. Assim como nós temos alto e temos baixo. Pedro não conheceu Jesus aqui nesse lugar. Pedro conheceu Jesus, o Evangelho de João, do capítulo 1 ao versículo 35. Pedro conhece Jesus através de André, seu irmão. André era um discípulo de João Batista. Em uma certa ocasião, João Batista estava batizando, o batismo de arrependimento, e André, como era discípulo de João Batista, estava junto naquele momento. E João Batista, quando estava batizando, olha para o lado e diz aos seus discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E naquele exato momento, diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que naquele exato momento, 2 discípulos saíram ao encontro de Jesus. Existe uma reflexão muito grande aqui. André e o outro discípulo, quando João Batista diz que aquele era Jesus, André deixa João Batista e segue Jesus. E ali Jesus vira para André e diz assim: o que vocês querem? E a palavra diz que André vira para Jesus e diz assim: mestre, aonde você mora? E Jesus naquele momento vira para eles e diz assim: me segue. E no versículo 40, André, irmão de Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, o seguiram. Versículo 41 diz assim: este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E nesse momento, o seu irmão André apresenta Jesus a Pedro. E acontece algo fantástico e ao mesmo tempo triste. Porque no versículo 42, diz que Jesus, olha o que diz: e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, olhando Jesus para Pedro, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Neste momento, Jesus oferece um novo nascimento a Pedro, e Pedro rejeita. Pedro não aceita naquele momento o novo nascimento, algo novo, porque Simão era o nome que o seu pai deu a Pedro. Porém, Cefas, Pedro, era o nome que Deus escolheu. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus não vê quem era Pedro. Jesus vê o que Pedro poderia se transformar se aceitasse aquele convite. Meus irmãos, esse texto, ele nos traz uma revelação muito grande. Assim como nós, muitas vezes, nós conhecemos já Jesus. Deus, ele quer transformar as nossas vidas e às vezes nós não aceitamos naquele momento o transformar de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ao decorrer da história, nós vamos ver que esse homem foi um dos mais chegados de Jesus. E no seu primeiro encontro com o Mestre, Pedro não aceita. De uma certa forma, a história diz que Pedro, depois disso, se distancia de Jesus. Depois de 3 dias dessa ocasião que Pedro
conhece Jesus, aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Eu procurei, destrinchei, e a Bíblia não relata que se Pedro estava ou não. A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. E aí a história prossegue. Pedro, ele teve um real encontro com Jesus nessa história que lemos. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Os narradores de Marcos e Mateus, como eu disse na abertura do culto de domingo, quando Marcos narra e Mateus narra, eles narram que Jesus estava pregando para a multidão, e quando Jesus olha para o mar, vê Pedro e André. Creio eu que quando Jesus estava olhando para ele, Jesus olhava o interior de Pedro. E lembrava de quando conheceu Pedro e ofereceu para ele uma nova vida. A transformação, um novo nascimento, quando diz para ele, agora você vai chamar Cefas, agora você vai chamar Pedro. Porém, naquele momento, Pedro não seguiu. E Jesus pregando à multidão, como vemos em Lucas 5, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Marcos diz que ele estava pregando e olhando para a água. Sabe o que isso nos mostra? Eu não sei como você está. Eu não sei se nessa quarentena você se afastou um pouco do Senhor. Eu não sei se nessa quarentena você está lendo a Bíblia. Eu não sei se nessa quarentena você está orando como deveria orar. Eu não sei qual era o significado da igreja na sua vida. Mas aqui mostra que Pedro, um dos melhores amigos de Jesus, se distanciou do mestre. Não quis seguir o mestre. Porém, Jesus nunca o esqueceu. Nunca. E diz a Bíblia que Cristo caminhava e olhava para Pedro que estava no meio do mar. E aí Lucas narra um pouco adiante da história. Lucas narra quando Jesus o aborda à beira d'água. E ali Lucas diz no versículo 2 que Pedro e André estavam lavando as redes. E Jesus disse a Pedro, afasta um pouquinho o barco. Mas nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Eu quero que vocês deixem Deus falar com você. Essa palavra é riquíssima e ela pode transformar a nossa história, nos dar ânimo, nos dar força para voltar para Deus, assim como Pedro fez. Depois que Pedro conhece Jesus, depois que Pedro aceita caminhar com o mestre, quando nós vimos aqui que Pedro largou tudo, Pedro começa a ver as maravilhas de Jesus. E uma das maravilhas de Jesus fica em Mateus capítulo 17, no versículo 1, onde Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe num monte. E ali Jesus se transfigura. Acontece algo sobrenatural com Jesus na frente de Pedro, Tiago e João. E de repente aparece Moisés e Elias. E Pedro, como era um temperamento, ele não aguentava ficar parado. Eu desafio vocês a conhecer um pouco mais Pedro, parece muito com a gente. Às vezes nós não conseguimos ficar parados, às vezes nós queremos falar, às vezes nós queremos espaço. E Pedro era assim. E na hora que Pedro viu Jesus com uma luz que não era humana, e Moisés, que já havia morrido há muito tempo, e Elias, que também já tinha morrido há muito tempo, Pedro virou para Jesus e fala assim, mestre, vamos fazer uma barraca aqui. A gente faz uma para você, uma para Moisés, uma para Elias e vamos ficar aqui. Não vamos descer daqui mais não. Esse foi Pedro. Um homem que às vezes falava coisas que não deveria falar. Como essa. Assim como eu e você.
Quantas vezes nós falamos coisas sem pensar? Quantas vezes nós agimos sem pensar? Mas sabe o que a história nos fala? Que isso só servia para que Jesus amasse mais Pedro pela imperfeição que ele era. Assim como Jesus me ama, assim como Jesus te ama, imperfeito do jeito que você é. Consegue entender o significado da história desse homem? E logo depois desse acontecimento, ao decorrer da história, Jesus é preso no Getsêmani. E quem estava com Jesus? Pedro. Pedro estava com Jesus e Jesus disse para Pedro vigiar enquanto ele orava. E Pedro dormiu. E de repente Judas chega com a multidão de soldados, prende Jesus e leva Jesus para a casa dos sacerdotes, para a casa dos religiosos. E logo um pouco mais à frente, Jesus seria crucificado. E Pedro, um pouco antes, ele tinha virado para Jesus e falado assim: Jesus, os seus discípulos podem te negar, eles podem te deixar, mas eu não. Eu estarei com você, e eu estou pronto para morrer com você. Sabe o que isso mostra? Uma outra característica que nós temos. Às vezes nós queremos ser mais fortes, às vezes nós não queremos mostrar as nossas fraquezas, assim como Pedro não quis, mas Jesus conhecia o coração de Pedro e diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, eu não vou negar. E ali continua a história. E diz que quando pegaram Jesus e começaram a humilhar Jesus, Pedro estava de longe olhando. E de repente fizeram uma fogueira para esquentar do frio. E uma mulher olhou e falou assim: esse estava com Jesus. Pedro disse: não conheço. A primeira negação. De repente olhou um outro homem. Esse estava com Jesus. Pedro de novo diz: eu não conheço. E o terceiro, dizem historiadores que era até parente de Malco, aquele que ele tinha cortado a orelha, disse e fala assim: você é galileu, você é amigo dele sim. E Pedro nega Jesus. E no momento que ele nega Jesus, o galo canta. Cristo estava sendo humilhado, massacrado, já tinha tampado os olhos de Jesus e batia no seu rosto. E naquele momento, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E Pedro lembra o que Jesus tinha falado para ele. Sabe o que mostra a nossa natureza? Nós necessitamos, nós precisamos do amor de Jesus. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não podemos achar que somos fortes o suficientes sem a presença de Deus. E acontece algo tremendo que eu não teria, que eu ainda não tinha conhecido. Depois de Pedro negar Jesus, ele some. Jesus ele foi humilhado. Jesus ele foi massacrado. Jesus ele foi crucificado e Pedro não estava lá. Pedro sumiu. Provavelmente, Pedro estava em sua casa ou qualquer outro lugar, achando que não era digno de ser mais amigo de Jesus, de ser mais um discípulo de Jesus. Uma outra reflexão para as nossas vidas. O pecado, o seu erro, ele não faz Deus deixar de te amar. Ele separa você de Deus. Essa separação é muito perigosa, mas Deus ele continua te amando. E Pedro, remoendo, arrependido do que fez, desaparece. E nós acompanhamos a crucificação de Cristo sem Pedro. E Pedro aparece de novo em João,
capítulo 21, versículo 3. Depois da morte de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, quando Maria Madalena vai visitar o túmulo de Jesus, chega no túmulo de Jesus, o túmulo de Jesus está aberto, Maria Madalena sai correndo. E para quem ela vai falar? Para o mais bruto, para o mais ignorante, para aquele que às vezes ela sabia que ia peitar e querer saber de qualquer maneira onde estava o corpo de Jesus. E naquele momento Maria Madalena chega para Jesus e João e conta. E nesse exato momento João e Pedro saem correndo. Eu não sei qual é o motivo, se João era mais novo do que Pedro, ou se João era mais saudável do que Pedro. João chega primeiro no sepulcro, mas fica parado na porta. Pedro ele chega quebrando tudo. Entra para dentro, ele nem queria saber o que estava acontecendo. Isso mostra o arrependimento que ele teve de ter negado Cristo três vezes. Isso nos mostra que o pecado, aquilo que você fez, aquilo que tem te distanciado de Deus, não tem o poder de continuar te distanciando do Criador. Pedro se arrependeu e chegou naquele sepulcro, e quando ele entrou lá dentro, o corpo já não estava mais, e a manta que cobriu o rosto de Cristo estava dobrada. E aconteceu algo tremendo com este homem. Ele se decepcionou e voltou ao velho homem. E voltou a praticar as mesmas coisas que praticava antes de conhecer a Jesus. Mesmo vendo todo o milagre, mesmo vendo as maravilhas que Jesus fazia, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que viria no mundo para salvar a humanidade, Pedro desiste do seu propósito. A reflexão que essa história nos conta, a reflexão é que às vezes acontecem decepções em nossas vidas. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, com acontecimentos. Às vezes você pode estar decepcionado e achando que Deus não está olhando para você, ou achando que o seu pecado te separou de Deus. Assim como Pedro chegou no sepulcro e não encontrou Jesus e falou assim: agora acabou. Eu não quero mais, eu não aguento mais. E João, capítulo 21, no versículo 3, diz que Pedro voltou a pescar. E sabe o que me chama mais atenção? Todos os que estavam com Pedro voltou com ele. Eu não sei qual é a sua influência onde você está. Eu não sei qual é a sua influência dentro da sua casa. Eu não sei qual nível de liderança você se encontra dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar. Lembre-se de uma coisa: se as pessoas te verem como alguém que influencia, eles vão te seguir. Assim como eles fizeram com Pedro. Versículo 3 fala assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Todos que estavam com Pedro desistiram de esperar Jesus e voltaram. Como você está nessa quarentena? Você se distanciou de Deus? Deus não se distancia de você nunca. Ele nunca vai deixar de te olhar. E eles foram pescar. E quando eles passaram a noite inteira pescando, logo de manhã, aparece um homem na beira do lago. Oh, vocês têm alguma coisa de comer aí? Aquele homem era Jesus. Jesus não desiste nunca de você.
E aí aqueles homens falaram, não, nós não pegamos nada. E aí Jesus diz para ele, lança a rede mais para cá. E eles lançaram. E naquele momento, Pedro viu que era Jesus. Pedro vestiu a sua túnica, porque estava seminu, pulou na água e foi de encontro a Jesus. Não importa o que você fez. Não importa se você desistiu de sua caminhada. Jesus está te esperando de volta, assim como esperou Pedro. E Pedro volta. E diz a palavra em João, capítulo 21, que Jesus estava esperando Pedro e os outros discípulos com um jantar à beira do lago. Diz que tinha uma fogueira e Jesus ali estava fazendo um peixe. E Jesus, quando os discípulos chegam, Jesus diz aos discípulos, sentem e comam. Sentam e comam. Esse foi Pedro. Assim como eu e você, uma pessoa de altos e baixos, uma pessoa que peca, uma pessoa que abandona Jesus, uma pessoa que está no alto e às vezes está no baixo. Assim como eu e você. Um diferencial que às vezes Pedro tinha, que muitos não têm, é que Pedro voltou a Jesus. Porque Jesus sempre estava lá, esperando Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E aqui Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, do 15 ao 17. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, amo. E Jesus pergunta a 3ª vez e Pedro se entristece. Diz no versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 21. Disse-lhe a 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a 3ª vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que isso significa? Pedro aqui já foi transformado. Lá atrás, quando ele negou, ele bateu no peito e falou assim, eu não vou negar. Aqui, Pedro vira para Jesus e fala assim, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe o que eu te amo ou não. Quando nós nos encontramos com Jesus, Cristo, ele tem o poder de transformar e mudar a nossa essência, a ponto de nós esquecermos tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos atinge. E aí nós voltamos à história que começamos a ler, depois de conhecer Pedro. Nós vemos no versículo 1 e 2, que Jesus, Lucas, capítulo 5, nós vemos no versículo 1 e 2, que Jesus falava com a multidão. E como eu disse, em Marcos e Mateus, Jesus também falava com a multidão, porém caminhando. Marcos e Mateus, eles chegaram um pouquinho antes do que Lucas. Lucas, ele chegou depois de Marcos e Mateus. E Marcos e Mateus diz que Jesus estava caminhando no meio de uma multidão, e olhando para o mar. Onde lá no mar, ele via Pedro e os outros que passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Sabe o que isso significa? Pedro, ele era autônomo. Se ele pescasse, ele tinha comida. Se ele não pescasse, ele não tinha. E eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Aquela noite, Pedro enfrentou uma crise.
Eu não sei qual é a condição que Pedro tinha, se ele tinha conta para pagar, se ele tinha impostos, que na época os romanos cobravam muito impostos deles. Pode ser que ele tinha um imposto muito grande para pagar, nós não sabemos. Mas aquela noite, ele ficou a noite inteira pescando e não pegou nada. E Jesus, olhando a Pedro, conhecia o coração de Pedro, assim como conhece o meu e o seu. Às vezes nós estamos passando uma necessidade, às vezes nós estamos aflitos, porque amanhã ou depois nós temos algum compromisso, mas nós não pegamos peixe. Nós não recebemos. Nós estamos recebendo 50% a menos. Aqueles que estão trabalhando e muitos estão desempregados. E Jesus olhando para Pedro, olhando para nós, ele nunca esquece de quando você o encontrou a primeira vez. Você lembra de quando você entregou os seus caminhos ao Senhor a primeira vez, assim como Pedro fez lá atrás? Quando André, o seu irmão, apresentou ele a Jesus, Jesus nunca esqueceu Pedro, assim como nunca esqueceu você. E a palavra de Deus fala que eles não pegaram nada. E no versículo 3 ao versículo 5, Jesus chegando à beira da água, olha para Pedro e fala assim: Pedro, dá para você me emprestar o seu barco? E dá para você empurrar o seu barco e me colocar dentro da água para que eu venha continuar a falar a palavra para eles, a pregar a palavra para eles? Pedro estava cansado. E nós sabemos que a beira da água, ou ela tem barro, o barco era a embarcação que quando ela chegava, ela enfiava na água. E ali tinha que ter uma força para colocar o barco para dentro da água. E Pedro não se hesitou. Pedro pegou, colocou Jesus dentro do barco e empurrou o barco. Isso nos mostra que Pedro se esforçou para fazer a vontade do Mestre. E muitas vezes, irmãos, e falta isso em nossas vidas, o esforço para fazer aquilo que Deus quer. O esforço para você ler um capítulo da Bíblia por dia, para você dobrar o seu joelho, que seja 10 minutos por dia, para agradecer a Deus, mesmo aquilo que às vezes você nem tem. Isso é esforço. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 11, versículo 12, o evangelista Mateus fala algo sensacional. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Pedro, naquele momento, se esforçou para voltar a Jesus, para ajudar o Mestre, para fazer a vontade de Jesus. E muitas das vezes nós não nos esforçamos. João, capítulo 15, versículo 4, diz assim, permanecei em mim, e eu permanecereis em vós, como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também, se não permanecerdes em mim. Naquele momento, Jesus e Pedro e Jesus eram um só. A conexão que eles criaram quando Pedro se esforçou para empurrar o barco, para fazer a vontade do Mestre, mudou, começou a mudar a história de Pedro. No versículo 5, nós vemos algo com um significado espiritual muito grande. Versículo 5 nos diz assim, e quando acabou de falar, Lucas 5:5, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro estava cansado. Pedro estava exausto. E Jesus vira para ele, rema, Pedro, rema para mais alto, rema para mais fundo. E isso nos traz uma reflexão espiritual muito grande.
Nós não podemos nos acomodar aonde nós estamos. Nós temos que nos aprofundar naquilo que Deus tem para nós. Nós temos que nos aprofundar e nos esforçar para buscar mais e mais este Deus que nos prometeu e vai nos dar a vida eterna. E muitas vezes nós corremos o risco, porque nós não nos aprofundamos em águas mais fundas. Você sabe quantas vezes você tem lido a Bíblia? Meu irmão, a Bíblia é a única coisa que vai te livrar da mentira. É a coisa que a Bíblia é algo que vai fortalecer a sua fé, que vai fazer você continuar acreditando que Deus pode mudar a sua vida. A Bíblia é algo que vai fortalecer a sua fé a ponto de você chegar em casa, não tem nada que comer e de repente chegar um e ó, o Senhor manda trazer isso aqui para você. Assim como já aconteceu comigo. A Bíblia faz isso, sustenta a nossa fé, nos dá esperança. As histórias contadas, cada versículo, cada letra que está nas Escrituras, elas são vivas e transformam a nossa vida. O salmista, os filhos de Corá, um dos salmistas que escreveram o Salmo, diz assim, ó, Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Sabe o que é sede de Deus? Você tem sede de Deus? Você se esforça para estar com Deus? Pedro se esforçou, mesmo numa noite cansada. Os historiadores dizem que as redes daquela época, elas eram em forma de sino. E embaixo da rede tinha pedras de chumbo. E eles ficaram a noite inteira jogando. Você imagina o cansaço que esse homem estava. E Pedro se esforçou e foi mais fundo com Jesus. E é isso que temos que fazer. Ir mais fundo. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu responderei. E direi a vocês coisas grandiosas, insondáveis que vocês não conhecem. Como que Deus vai fazer isso com a gente se nós não estamos aprofundados nele? Como que Deus vai falar conosco se nós não estamos junto dele? Assim como Pedro estava com o mestre, indo mais fundo, lançar as redes. Pedro continua o esforço. Pedro continua se esforçando e diz a Jesus, no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E ali Pedro, imagina Pedro, cansado da noite inteira, pegando a rede pesada, molhada, cheia de chumbo, com o braço doendo, levanta e joga. E ali acontece o milagre. E ali Pedro e os outros que estavam nos barcos viram algo sobrenatural. Eles tinham pescado, às vezes, naquele lugar e não tinham pegado nada. Quando a rede cai, eles puxam a rede com tanto peixe, mas com tanto peixe, que não dava para colocar em um. Eles chamou o outro barco, encheu os dois barcos, e os dois barcos quase afundaram de tanto peixe. Vocês percebem? Vocês percebem que não basta somente crermos em Deus, que não basta somente acreditar que Deus nos ama ou que Ele vai fazer. Meus irmãos, o seu pecado não deixa Deus parar de te amar.
O seu erro não deixa Deus parar de te amar. Se fosse assim, Cristo não tinha se entregado na cruz. Ele sabia todos os nossos erros, todas as nossas falhas. O amor de Deus é incondicional e não depende de você e nem de mim. Se fosse assim, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Deus, Ele te ama. E Ele enviou Jesus para resgatar a sua vida das trevas. E ali aqueles homens puxaram a rede. E foi tão grande o milagre. E foi tão grande o milagre que eles não acreditaram. No versículo 10, aliás, no versículo 8, Pedro se joga ao chão e fala assim: mestre, afasta-te de mim. Eu não sou digno de você, afasta-te de mim. Eu não sei se você está pensando que pelo seu erro, pelo seu pecado, aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, você não é digno mais de Deus. Saiba de uma coisa: Jesus morreu por você, independente daquilo que você fez. Cristo faz tudo por você e para você voltar, assim como fez com Pedro. Jesus nunca esqueceu Pedro. Pedro negou Jesus, Jesus não esqueceu Pedro. Pedro não participou da sua crucificação, Jesus perdoou Pedro. Pedro não quis o novo nascimento quando conheceu Jesus, Jesus perdoou Pedro. E Jesus perdoa as nossas vidas. E essa noite Ele nos chama para voltar. Essa noite Ele diz para você: volta. Volta de onde você está, volta, independente de como você está, volta. E ali Jesus, olhando para Pedro, disse: calma, Pedro, fica calmo. A partir de agora, você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens, você vai pescar gente. E Pedro aceitou o seu propósito de vida. E Pedro adorou e seguiu Jesus a partir daquele momento. E aí vem o título que eu coloquei: a melhor escolha. A Bíblia diz, e a história diz, que Pedro precisava da pesca. Que Pedro precisava da pesca para sustentar a sua família. Precisava da pesca para pagar os seus impostos. Precisava daqueles peixes para pagar dívidas, ou viver, ou pagar aluguel, não sei. Mas diz no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Em Deuteronômio, eu não vou me lembrar agora, se eu não me engano, Deuteronômio 18, que fala das bênçãos e das maldições. Deuteronômio fala que quando nós fomos fiéis, que quando nós vivermos em uma unidade com Cristo, nós não vamos correr atrás das bênçãos. Você não vai precisar correr atrás do dinheiro, sei lá o quê. Elas vão correr atrás de você. E Pedro fez a melhor escolha quando aceitou seguir ao mestre ao invés dos peixes. Nós temos que entender isso. Às vezes você está tão preocupado: como eu vou trabalhar, como eu vou sustentar a minha família, como eu vou pagar a minha conta amanhã, e esse emprego que não volta, eu estou ganhando 50% daquilo que eu ganho. E você está esquecendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, nós não somos daqui. Nós não acreditamos na coisa lógica. Lógica para a gente não existe. Vocês entenderam? Você quer viver, morra. Você quer ser o primeiro, seja o último. Um Deus que se fez homem, se entregou por nós, que lógica tem isso? Pedro fez a melhor escolha. E eu termino aqui com essa maravilhosa
palavra que transformou a minha vida, que mudou o meu jeito de pensar. E verdadeiramente vai mudar a minha esposa e vai mudar os meus filhos. Jesus te ama. E nós, eu não sei você, mas eu me coloquei no lugar de Pedro. Quantas vezes eu deixei Jesus? E todas as vezes que eu voltei, Ele estava lá. Só precisou que eu fizesse uma coisa, me esforçasse um pouquinho para ler a Bíblia, para orar um pouco mais, para me guardar para Ele. E ali sempre Jesus estava lá. Eu espero que Deus tenha falado com você assim como falou comigo. Eu desejo que você se preocupe mais com as coisas de Deus. Se preocupe mais com as promessas que foram feitas para você. Sabe qual foi? Jamais um justo vai mendigar o pão. Os seus celeiros vão ser fartos. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E nós estamos tão agarrados nesse mundo. Nós estamos tão preocupados com o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, aonde nós vamos morar, que nós deixamos de acreditar na verdadeira verdade, que é o reino de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de orar pela sua vida. Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por cuidar de nós de uma forma tão especial como essa. Nós somos pecadores, somos falhos, e mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos revela algo para acalmar o nosso coração, para dizer que o Senhor nunca nos esqueceu, para dizer que o Senhor sempre está conosco, e o Senhor nos mostra que homens como Pedro são como nós, falhos, porém, que sempre voltam ao Senhor. Eu peço, Senhor, para todos nós, para aqueles que estão assistindo, e para a minha vida, para a vida da minha família, que o Senhor nos capacite a permanecer no Senhor, Pai. Permanecer no Senhor, independente das circunstâncias. E eu entrego nas Tuas mãos cada vida, Senhor, que assistiu e vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Quero passar a palavra para o pastor Marcelo. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.